Olá, pessoal. Nós há pouco tempo vivemos o Dia dos Pais, né? Interessante que é alguma coisa que eu gostaria até de partilhar um pouquinho com vocês. Eu já não tenho mais meu pai vivo e muitos do que nos acompanham já não têm mais os pais, o seu pai vivo, né? E tantos são os pais que já partiram, mas que estão tão presentes na nossa vida, na nossa forma de viver, na nossa forma de pensar, de agir, porque eles impregnaram dentro de nós com o seu próprio caráter, sua própria forma de ser, tantas coisas que nós nos espelhamos e vemos que, nossa, meu pai agiria dessa maneira, ou age dessa maneira, ou agiu dessa maneira, e a gente se vê um pouco espelhado, né? Aí um pouco nessas atitudes. Hoje a gente é, uma, existe uma situação muito complexa, porque a dimensão de família é um pouco hoje muito diferenciada de tempos passados, né? Embora a gente tenha tantas exigências e talvez a base seja sempre a mesma, né? Mesmo aqueles que apostam num tipo diferente de família, sempre tiveram uma referência da sua família, né? Do seu pai, da sua mãe, como foram, o que eles mostraram, o que eles deixaram presente na vida de cada um de nós. E hoje, quando fala de pai, eu queria lembrar um pouquinho que a situação não é só uma situação difícil, né? Porque hoje a gente fica pensando como é que é ser pai hoje, né? Com tantos desafios, com tantas invasões, né? Dentro da formação dos filhos que vêm externamente. Talvez seja muito mais complexo do que foi no passado, né? Muitas informações, muitas posições, e que isso tudo vai ajudando, e algumas coisas são mais esclarecidas, outras coisas ficam muito mais obscuras, porque a gente não sabe como se posicionar e de onde vem a verdade, onde está a verdade. E todas essas coisas vão exigir de nós uma contínua experiência de ser pai e de ser filho, né? E quando a gente fala nessa situação, a gente vê que essa dimensão que é tão básica dentro da nossa relação humana, vai exigir de nós uma sensibilidade muito grande, né? De poder perceber que não é porque eu sou pai que eu tenho obrigação de ter a verdade, né? De ser a expressão da verdade. Ninguém nasce sabendo ser pai, né? É um aprendizado. E o pai, ele não vai viver como pai sem as expressões dos filhos, né? Porque os filhos também ensinam os pais a serem pais, né? Então há um intercâmbio, uma troca nessa experiência. Acredito que nessa relação o importante é primeiro a gente ter muita humildade de querer aprender, e aquilo que a gente sabe a gente querer partilhar, sem impor para outra pessoa, mesmo que ela seja nosso filho, né? E os filhos, muitas vezes, não porque eles têm muito mais informação e porque vivem num outro tempo, que devem desprezar a experiência do pai, né? O pai traz também a sua experiência pessoal e que quer partilhar com os filhos. E é muito importante que dentro dessa troca, dessa experiência de intercâmbio, haja um crescimento mútuo, né? Nós sabemos muito bem, e hoje tantas vezes se confunde, né? O pai não é o coleguinha meu da escola, né? O pai é o pai, eu sou o filho. E é importante que nessa relação haja, né, essa diferenciação. Ao mesmo tempo, o pai deve ser amigo do filho, e o filho deve ser amigo do pai, né? Essa amizade é uma amizade respeitando, né, as funções que são diversas, mas que pode nascer aí, deve nascer aí, uma grande amizade, uma grande intimidade, para que eu abra ao meu pai as coisas que estão dentro de mim, que me trazem dúvidas, que eu gostaria de ter um pouco mais claro, ou também expressar minhas opiniões, e ao mesmo tempo permitir com que os pais possam se abrir diante dos momentos em que a gente vive e que tantas coisas eles não sabem como a gente reagir. Por que você escolheu isso e não aquilo? Por que você é assim e não assado, né?
É importante que haja essa abertura muito honesta, muito sensível, muito clara e muito transparente, porque vai criar de fato um relacionamento de crescimento mútuo. Então eu fiquei pensando sempre nesses dias em que as pessoas celebram o Dia dos Pais e se preparam para o Dia dos Pais. Talvez o grande presente que o pai gostaria de receber no Dia dos Pais é a atenção, a amizade, o carinho de um filho, de uma filha, né? Às vezes a gente quer suprimir isso com um presente, né? O presente é importante, ele floreia um pouco, mas o mais importante é essa relação. E esse afeto, esse abraço, esse carinho, essa atenção, essa respeitabilidade mútua. Então, acredito que nós devemos sempre nesse mundo aprender, né? A cada dia a vivermos como filhos, porque nós somos filhos, e também aprendemos de alguma forma nos colocarmos no lugar do nosso pai, para que a gente possa crescer mutuamente e perceber como é importante as diversas funções e como elas se complementam. Acho que um lar bem sedimentado é um lar onde nasce essa profunda intimidade, essa respeitabilidade, essa amizade muito contínua e constante, construída, às vezes até em conflitos, mas um conflito respeitoso, um conflito onde você reconhece, né, a diferenciação de você como pai em relação ao seu filho, à sua filha, e o filho, a filha em relação ao seu pai. Acredito que é alguma coisa que vai nos ajudar a crescer como pessoas e também nós formarmos, quem já não formou ainda, a sua família, né? A importância de cada função e como nós queremos crescer nessa mesma função. Espero que isso tenha, de alguma forma, ajudado você também a um pequeno momento a refletir um pouco como é que você tem tratado o seu pai. E também você como pai, como é que você tem tratado e lidado com as necessidades, os desatinos e também as expectativas do seu filho, da sua filha. Que haja então um clima de muita amizade e de crescimento mútuo para que a família possa crescer sempre de maneira harmoniosa e respeitando através do perdão, do amor, dos gestos de afetividade, de carinho que ambos merecem. Obrigado por vocês terem me ouvido e gostaria até que vocês dessem também a opinião de vocês e como vocês vivem um pouco essa experiência, que talvez tudo isso me enriqueceria ainda mais dentro dessa minha relação com as pessoas, com as famílias e também como padre, né? Padre é um pouco pai de todos, né? E a gente tem que aprender também a lidar com tantas diferenças de filhos que Deus coloca na nossa vida, na nossa comunidade e no nosso caminho, para que a gente possa ter sempre uma palavra de crescimento, de orientação e de prosperidade para cada um. Muito obrigado e até a próxima.